Eu não lembro se eu já comentei aqui no canal alguma vez sobre eu ser escritor. Eu acho até estranho falar que eu sou escritor, porque em toda a minha vida eu só terminei um romance e eu tinha 16 anos. De lá pra cá eu tenho criado várias histórias, porém eu nunca termino nenhuma. E esse ano eu quero mudar isso. Essa história que eu vou falar aqui no vídeo nasceu comigo lá em 2022 e naquela época nem chegava a ser uma história, era mais como se fosse uma imagem. A primeira fagulha dessa história nasceu enquanto eu ouvi uma música de uma banda de pop rock chamada The Pierces, que vocês provavelmente devem conhecer pela abertura de Pretty Little Liars. Mas a música que me inspirou foi outra. O nome é Sticky in Stones. Mais do que a música, o que me inspirou para essa história foi o clipe dela. O clipe dessa música começa com um cara já colocando uma mulher no porta-malas, fechando ele e pegando a estrada. E logo em seguida ele para dar carona para duas moças, que parecem ser moças normais. E aquele desconforto de um cara aparentemente normal, com uma garota no porta-malas, dando carona para duas mulheres totalmente figurantes, foi o molho. Aquela música barra clipe ficou por muito tempo na minha cabeça. Não por causa da violência. Não vou dizer que não tem, porque tem. Mas porque ela quebra a expectativa. Quem parece perigoso no começo acaba ficando inofensivo e vice-versa. Aí lá em 2022 eu tentei escrever essa história. Eu consegui ainda escrever 4 capítulos e era só um thriller normal de sequestro. Não tinha nada de muito especial, não tinha uma grande mensagem para ser passada. Eu não tô falando que um livro não pode ser só uma coisa para entreter, mas eu queria que fosse um pouco mais. Quando eu pensei em voltar para essa história para tentar finalizar ela, eu já estava com outra cabeça. Eu comecei a pensar muito mais na atmosfera do livro do que apenas no enredo. E é aí que entra Possibly in Michigan. Is he following? I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal made impressions on me. Have we met before? Esse curta-metragem foi uma grande inspiração para essa história que eu estou escrevendo agora. Não pela história em si, mas pela forma que os diálogos soam errados. A forma como esses diálogos errados causam um desconforto em quem está assistindo. She couldn't have been that crazy, I don't think so. Oh, you don't think so, huh? No. Well, she put her poodle one time in a microwave oven to eat it? Yeah, to eat it? Oh no. No, 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 silly. To dry it. But it exploded. Toda vez que eu penso em Possibly in Michigan e das pessoas falando as maiores barbaridades como se fosse uma coisa normal, eu penso que é isso que eu quero pra minha história. É exatamente o tipo de desconforto que eu quero causar nas pessoas que forem ler ela. E aí, nesse tempo de 2022 pra cá, eu também li o Bunny. E apesar de ter sido um livro que não me agradou tanto, eu dei 2 estrelas pra ele, ele conseguiu me marcar bastante nessa ideia de um estranho normalizado. Nesse livro também há cenas que são totalmente absurdas e que são tratadas como se fossem coisas comuns do cotidiano, tudo normal. E foi justamente isso que eu estava procurando pra minha história. Eu não queria que fosse um livro totalmente viajado e que não fizesse muito sentido, igual como é Bunny. Mas eu queria que as personagens tivessem essa dinâmica meio esquisita. Que o fato delas falarem, fazerem coisas totalmente bizarras, não tirassem o normal, o cotidiano delas, como se aquilo fosse algo comum. E foi aí que eu peguei, que eu não queria apenas chocar as pessoas que estavam lendo meu livro. Eu queria deslocar elas. Quando eu comecei a escrever o livro lá em 2022, eu ainda estava muito preso na ideia de ter que explicar tudo o que estava acontecendo para o leitor e não deixando praticamente nenhum espaço para ele pensar um pouco e refletir sobre o que ele estava lendo. Eu acho que nem é tanto sobre refletir, é mais sobre sentir mesmo o que a história estava querendo dizer. E então, quando eu decidi que eu ia reescrever, eu queria mudar tudo isso.
E é por isso que eu tô aqui agora. Eu pensei em documentar esse meu processo de reescrever esse livro e trazer isso pra cá como se fosse um diário de escrita mesmo. Essa série de vídeo vai servir para mostrar como uma ideia que começou lá em 2022 vai se reconstruir e se transformar em algo mais sobre intenção e sobre o silêncio. Eu não vou dar spoiler da história aqui, nem nada do tipo, mas eu quero mostrar o meu processo de tentar escrever algo que foge um pouco do óbvio. Esse livro aqui não nasceu de um plot. Ele nasceu de uma sensação. Mais precisamente, uma sensação incômoda. E eu vou tentar escrever a altura dessa sensação agora. Se você é um escritor em construção, assim como eu, ou apenas um leitor de thrillers, eu convido para me acompanhar nessa jornada. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e deixa aqui nos comentários quais tópicos desse processo criativo você mais tem curiosidade ou vontade de ver. No mais é isso, é mais um convite mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!